Olá pessoal, olha, Cena Preta para mim é a oportunidade de a gente fazer as narrativas da população afro-paraibana aqui na TV. É uma oportunidade da gente trazer, jogar luzes inclusive nessa cena que historicamente ela é apagada, né, na história da Paraíba, do Brasil também é assim. Então a Cena Preta é importante nesse sentido de você dar oportunidade a novas vozes, novos prismas também sobre a nossa descendência, nossa ascendência também afro-brasileira. Olha, eu sou Dalmo Oliveira, eu nasci em Guarabira no século passado, eu estou aí caminhando para 60 anos e vim morar em João Pessoa em 86, então eu estou aqui na cidade, na capital desde essa época praticamente. Eu sou jornalista formado pela Universidade Federal, aqui em João Pessoa, sou servidor público, trabalho na Embrapa, uma empresa de pesquisa agropecuária, ligado ao Ministério da Agricultura, né? Já tem um bom tempo também, estou perto de aposentar já. E eu tenho atuado no movimento social, de um modo geral, aqui na cidade, na Paraíba, já há um bom tempo. Depois do movimento estudantil, eu não me desvinculei mais dos movimentos sociais, tá? Então, gostaria de, inicialmente, me apresentar dessa forma, um homem negro, né, consciente da sua condição, da sua africanidade, candomblessista nos últimos anos também, até para a gente fazer uma saudação no dia de hoje ao orixá do dia, por isso que eu também estou vestido de branco na sexta-feira e a gente tem essa militância, essa atuação nos movimentos sociais. Tenho atuado nos últimos anos na segurança alimentar e na saúde da população negra, principalmente, e também alguma coisa com comunicação, né? A minha área, a gente entende a importância de políticas públicas para a democratização dos meios de comunicação, a gente tem atuado nisso. Eu fui do Sindicato dos Jornalistas aqui do estado da Paraíba, e a atuação muito nessa área entre comunicação e cultura também, e os movimentos sociais. Então, eu gosto muito de me identificar nessa bolha aí de atuação, com muitas oportunidades que nós tivemos aqui em João Pessoa, principalmente, mas na Paraíba de um modo geral, nos últimos anos. Eu vou começar dizendo que eu sou de uma geração que bebeu numa fonte muito rica de João Balula e de outros militantes que, na minha opinião, fundaram o movimento negro aqui na Paraíba. Wellington Santana, por exemplo, em Santa Rita, né? Então, eu sou de uma geração que veio logo em seguida, a gente pegou essa herança, né, desse ativismo desses caras, e de lá para cá a gente vem tentando manter uma atividade social muito focada na população que eu chamo de afro-paraibana. Nós somos quase 60% da população na Paraíba de negros, né, que se compõe com pretos em torno de 7% e pardos, segundo o IBGE, essa é a definição que o IBGE usa, pardos e pretos, que os dois formam a população negra. Então, os pardos aí, 50% da população paraibana composta pela gente parda, né? Então, a gente entende que há ainda uma defasagem muito grande de políticas públicas, de oportunidades para essa população, que há uma necessidade ainda de reparação social, principalmente dos poderes constituídos, né, mas também do empresariado. A gente entende que toda a sociedade tem responsabilidade no legado de diferenciação, de desvantagem que a população negra no Brasil inteiro tem em relação às outras populações, aos não negros, tá certo? Então, a gente continua nessa luta, nessa militância. O movimento negro ele vai se adaptando, e eu tenho dito
quando me perguntam, que o movimento negro, pelo que eu vejo, pelo que eu sei e pelo que eu presenciei, o movimento negro é o grande guarda-chuva dos outros movimentos sociais. Posso estar até exagerando em relação a essa história, mas o movimento negro, ele foi berço, né, e deu acolhida a todos esses movimentos sociais que nós temos hoje. O movimento de mulheres, o movimento LGBTQIA+, nasceu dentro do movimento negro, com certeza. O movimento ambientalista, a gente discute muito hoje ainda o racismo ambiental, que é um problema, inclusive aqui em João Pessoa, né, das populações negras sendo empurradas para as periferias sem estrutura, sem condições. Então, esse racismo ambiental atrapalha muito a população negra, até no deslocamento para o trabalho, sabe, as condições de saneamento de um modo geral e também a questão do cultural, né? A gente entende que a cultura paraibana, ela tem uma influência muito, ela sofre uma influência muito forte de toda a herança afro-africana mesmo, pela chegada dos escravizados aqui na Paraíba. A gente também tem noção de que depois do primeiro período da chegada dos africanos aqui, houve também uma exportação muito grande para Pernambuco, por exemplo. Então, assim, a Paraíba não tem muito negro, mas não é bem assim. Houve, né, pensando a capitania, inclusive hereditária, aquela coisa da colonização, muitas as famílias, e é por isso que Pernambuco e Paraíba são tão parecidos, que a gente acabou exportando muita mão de obra escravizada para Pernambuco. Pernambuco acabou se destacando. Mas, assim, ter compreensão dessa regionalidade, dessa herança africana em João Pessoa, a terceira cidade mais antiga desse país. Eu fico olhando ali o centro histórico e vejo todos aqueles monumentos, as igrejas principalmente construídas pela mão de obra negra e também indígena de uma certa forma. Então é isso, o movimento negro, ele tenta manter essa lembrança, manter essa história que ainda não está contada, né, para que a Paraíba, inclusive, tenha mais orgulho da sua herança africana, tenha mais noção de como nós construímos a cidadania nesse estado, como no Brasil de um modo geral, mas o Nordeste em si é bastante africanizado, todo mundo sabe disso. E além disso, eu também possuo uma doença genética que é bem prevalente na população negra. Essa doença veio com os africanos, é uma doença do sangue, genética, hereditária, que passa de pai para filhos. Então, provavelmente, eu recebi isso dos meus antepassados, chegando para minha mãe, chegando para o meu pai, e aí eu peguei também essa herança, que é uma definição, na verdade, da doença falciforme, anemia falciforme. Ela funciona também como um marcador, não tem nenhuma sombra de dúvida para quem tem ou a doença falciforme ou o traço falciforme, que essa pessoa é negra. Ela pode ser loira, branca, o que for, mas esse é um traço que veio da África, já está comprovado cientificamente, né? Foi uma mutação genética que ocorreu na África subsaariana por conta da infestação da malária naquele período, que estava dizimando a população humana naquela região africana, e o nosso organismo precisou se adaptar à malária, ao protozoário da malária, e com isso mudou um gene aí na nossa hemoglobina. A doença falciforme é isso. Então, a gente atua muito na área da saúde, entendendo também essa carga genética na nossa população. Os homens e mulheres que sofrem de pressão alta, por exemplo, é uma doença prevalente na população negra. Algumas doenças nas mulheres também prevalentes, certo? Então, assim, a gente atua muito e cobra muito do poder público uma atenção diferenciada para a população negra nesse sentido.
A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. Estamos de volta para continuar contando essa história. Olha, eu me descobri homem negro, né, e militante um pouco tardiamente, eu confesso, depois que eu já tinha atuado no movimento estudantil e já tinha também iniciado o movimento sindical. Então, assim, a questão do movimento negro, o movimento social, de um modo geral, vem aí nessa sequência, primeiro do movimento estudantil, depois do sindicalismo, e em seguida do movimento social, o movimento negro, o que eu entrei inicialmente, e a gente acabou percebendo a importância de estar atuando também nessa frente, né? Eu devo dizer a vocês que eu fiz um estágio meio que forçado durante 7 anos no Recôncavo da Bahia. E quando eu voltei, gente, da Bahia, eu voltei para Paraíba, né? Eu voltei negro, mais negro. E aí a vivência lá no Recôncavo, eu não tenho nem como descrever, mas assim, só quem vive, só quem sai e não é baiano, não é do Recôncavo e fica lá algum tempo, vai entender o que eu estou dizendo. Mas você volta com aquela sensação, sabe, aquela segurança da sua negritude. E voltei com isso. Em 2003 eu comecei a militar mais e mais nessas causas que eu falei, da saúde principalmente, por conta da minha questão pessoal, mas também no movimento de segurança alimentar, no movimento ambientalista, na cultura de um modo geral, né, e na comunicação. Nós atuamos muito também foi criada uma comissão de jornalistas pela igualdade racial. Houve um momento muito importante nesse país em que, a partir do governo federal, com a criação de uma Secretaria Nacional, que agora é Ministério da Promoção da Igualdade Racial, todos os estados praticamente criaram organismos de promoção da igualdade racial. E eu atuei muito nisso aqui na Paraíba. Também tive a honra de ser o primeiro presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial aqui na Paraíba. Eu já estava na militância e com essa carga, com essa experiência também, e aí a gente conseguiu desenvolver algumas políticas públicas, né? Ainda faltam muita reparação, mas eu me considero assim. E esse estágio na Bahia me deu régua e compasso para mergulhar realmente e focar, né, a minha militância. Então, a partir dali, tudo que eu comecei a atuar, eu fazia o recorte racial. E faço até hoje, porque a gente entende que é preciso ter esse olhar, né, da pessoa negra, do cidadão negro na sociedade. Nós pagamos impostos, os nossos impostos são os mesmos de qualquer pessoa, então nós temos os mesmos direitos, apesar de que eles não são oferecidos para a população negra, mas os direitos estão na Constituição e a gente tem que reivindicar essa igualdade, né? E também, agora, recentemente, a gente está aprendendo outra coisa, que não basta a igualdade, porque se você dá igualdade para as pessoas que antes tinham privilégio, isso não é igualdade. Se você dá igualdade para quem vivia já com uma diferença, né, você não consegue igualdade. Então, a igualdade só é possível se você der um suporte maior para quem passou muito tempo enfrentando muitas barreiras, que é o caso da população negra. Eu faço essa leitura hoje, tranquilamente, da sociedade. A gente ainda tem que avançar muito, falta leis para dar condições de, em todas as categorias, ter cotas. A gente pensa que a cota é um privilégio. Não é. É justamente a luta que a gente fez para dar esse suporte à população negra. Não é para sempre a cota, é um momento para a gente tentar equilibrar essa balança e oferecer aos jovens, às novas gerações, as oportunidades que foram tiradas desde a formação desse país. É assim que a gente faz a leitura dessa luta na sociedade. Olha, tem que dizer para a juventude, primeiro, que se entenda e compreenda e descubra de onde veio, né? É muito importante você se encontrar
com a sua ancestralidade. Isso é muito importante. Não importa o cabelo Black Power ou Rastafari, mas você tem que saber de onde você veio, de onde a sua família veio, de que trajetória é essa. A gente hoje tem, inclusive, testes, né, de laboratório que podem apontar, por exemplo, que eu vim da Angola, ou do Senegal, ou da Nigéria, certo? A população negra não tem acesso a essa tecnologia. A população não negra já sabe exatamente de onde veio, do lugar da Itália, de onde o avô veio. Sem falar que os nossos documentos dos nossos antepassados foram destruídos pelo Estado brasileiro. Então, se encontrar e se procurar que você acha.